Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga o rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vocês estão felizes? Você está no canal Busque a Escritura, um canal feito para pessoas que querem estudar a palavra de Deus e conhecer a verdade para esse tempo do fim. O meu nome é Flávio, sou um professor de Bíblia autodidata, leigo, e nós estamos aqui estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo e versículo por versículo. E sem mais delongas, nós já iremos direto para o assunto que iremos estudar nesse estudo agora, que é o estudo do capítulo 5 do livro de Apocalipse. No outro estudo nós estudamos sobre o capítulo 4, que o tema principal foi a visão do trono de Deus, né? Onde mostrou ali a majestade divina. O assunto principal do capítulo 5 é sobre o Cordeiro e sobre também um livro selado com 7 selos. É uma continuação do estudo do capítulo 4. E nós iremos agora já direto ao assunto, estudando esse tema maravilhoso. E olha que ainda vem muita coisa por aí, tá? Vamos já direto ao assunto, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Pois bem, meu querido, minha querida, no estudo anterior, nós vislumbramos de uma forma maravilhosa o trono da majestade. João teve esse grande privilégio de ver ali o céu em atividade plena. O centro do controle cósmico, onde foi apresentado o trono de Deus, e ali a hoste angelical glorificando o nome de Deus, todos interessados num assunto primordial, que é o assunto sobre o plano da salvação e o grande conflito entre o bem e o mal que está a desenrolar aqui na Terra. Todos os seres estão intimamente relacionados, intimamente interessados sobre esse tema. Então foi apresentado na introdução esse maravilhoso trono, o centro de controle cósmico, o trono de Deus, no capítulo 4. Mas, já entrando no capítulo 5, nós vamos perceber que há algo de suma importância pelo qual todo o vasto universo está interessado. E é nos apresentado agora no versículo 1, que na mão direita de Deus existe ali um livro selado. Quando nós falamos livro, somos condicionados a já imaginar livro, né? Para nós, livro é isso aqui. Mas, no tempo do apóstolo, o livro eram rolos, pergaminhos, todo enrolado. E ali é onde eles escreviam. Os rolos podiam ser de pele de animais ou de papiro. A palavra grega para livro é biblion. Isso te remete a alguma coisa? Biblion. Então e a palavra hebraica é sefer. Então nós percebemos agora aqui, ao contemplar, ao nós juntamente viajarmos, refletindo nesta maravilhosa passagem, percebemos que Deus
estava com um rolo, um livro, um biblion, um sefer em sua mão, fechado com 7 selos. Aqui no versículo 2, e diz mais, foi escrito por dentro e por fora. Por dentro e por fora. No versículo 2, diz assim, e vi, João viu, um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Apresentou-se aí um anjo forte, não é citado o nome desse anjo, mas João percebeu que era um anjo muito poderoso, que tinha uma grande autoridade. E ele bradou com uma grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Porque esse livro estava fechado. Quando fala selado com selo, porque ele estava lacrado. E não era um lacre com um selo só, era com 7 selos. Hoje não é muito mais comum isso. É pouco comum cartas com selos. No nosso tempo, que eu sou uma pessoa já passei dos 40, nós tínhamos o costume de escrever cartas e no final colocava no envelope e comprava um selinho ou mais de um selinho, selava ali, recebia o carimbo do correio e aquela carta era validada para ser aberta somente onde ela chegasse, né? E aqui nós percebemos falando sobre esse rolo, esse livro selado não somente com selo, mas com 7 selos, lacrado. E aí agora ele bradou, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? No versículo 3 nos diz, e ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. João ali percebeu no céu ali em plena atividade, mas depois do brado desse anjo foi constatado que não havia ninguém no vasto universo digno de abrir este livro, desatar os seus selos, né? Ou seja, ninguém era capaz de abrir ali. E aí, João, ao perceber isso, olha só o que diz no versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nós percebemos, meus queridos, que João, ao perceber a importância desse livro, do que estava contido ali, ao ponto de até os seres celestiais nem poderem olhar para esse livro, tamanha importância, e ver que não havia ninguém ali capaz, João, com uma profunda tristeza, ele chorou muito. Que choro é esse? Que choro é esse que João chorou? Esse choro, meu querido, é o pranto dos bem-aventurados. Você sabe por quê? Abra sua Bíblia lá, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 5, versículo 4. Olha o que está escrito lá. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Agora voltemos lá para o capítulo 5 de Apocalipse. Por isso que se chama o choro dos bem-aventurados. Ele chorou muito, muito triste, ficou angustiado. Mas aqui no versículo 5, ele recebeu o consolo de um dos 24 anciãos. E disse-me um dos anciãos, não chores. Olha o consolo. Eis aqui
o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e de desatar os seus selos. Mas quem é esse ser que é apresentado aqui na Bíblia com esse título, Leão da tribo de Judá, raiz de Davi? Quem é esse ser? Vocês vão perceber que nós estamos estudando, e o livro de Apocalipse ele é riquíssimo em símbolos, é riquíssimo em usar até mesmo metáforas para distinguir, para identificar uma pessoa muito importante. E nesse caso aqui, meus queridos, a própria Bíblia responde para nós. Leão da tribo de Judá. Você pode abrir a sua Bíblia lá, no livro de Gênesis, capítulo 49. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 49. Versículo 9. Versículo 9 e 10. Que diz assim: Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Na revista atualizada vai dizer leoa. Agora na revista corrigida diz leão velho. Mas para nós aqui que está edificando que Judá, ele é o símbolo de um leão. E no versículo 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló? O que significa Siló? A palavra Siló quer dizer o pacífico. Aqui, já em Gênesis capítulo 49, no versículo 9 e 10, é uma referência profética a respeito do Messias, que viria da tribo de Judá. E ele aqui é chamado leão da tribo de Judá. O símbolo leão, que é um animal feroz, o rei dos animais, que nós estudamos também ali no capítulo 4, quando nós vimos ali que um dos querubins, ele tinha rosto de leão, símbolo de poder, símbolo de força. E aqui, já em Gênesis, capítulo 49, versículo 9 e 10, a profecia desse leãozinho, desse leão, que com ele haveria o cetro, ou seja, ele iria reinar, e que ele ia reinar até vir Siló, até vir o Pacífico. Ou seja, a linhagem real do povo de Israel viria da tribo de Judá, até o Messias, até o Pacífico. E Jesus, realmente, ele era da tribo de Judá. Né? Voltemos lá em Apocalipse capítulo 5. Então nós já identificamos aqui, porque a Bíblia ela vai usando esses símbolos e ela vai nos remetendo a outros livros, seja do Novo ou seja do Antigo Testamento, para nos ensinar a interpretação desses símbolos, o significado. E a raiz de Jessé, ou raiz de Davi? Eu já até antecipei aqui, né? Abram suas Bíblias lá em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Hoje nós vamos manusear bastante a Bíblia, viu? Ou vocês podem marcar também, tá, pessoal? Capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, que está escrito assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E quem é este? Versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Aqui está falando de quem? Do reinado do Messias. O mesmo lá relatado como a leão da tribo de Judá, que está lá em Gênesis capítulo 49. Né? Se referindo
ao reino pacífico do Messias. E notem que Isaías viveu cerca do ano 750 a.C. E foi o profeta que mais citou profecias a respeito do Messias. Voltemos lá. Apocalipse capítulo 5, e diz que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Olha só, o único digno, o único capaz foi o Messias. Foi Jesus Cristo. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, na minha versão animais, mas nós sabemos já que são seres viventes, criaturas, né? São querubins. E dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Algumas versões vai dizer assim, um cordeiro de pé, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Algumas versões vai dizer 7 chifres. E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, depois que um dos anciãos foi e levou o consolo para João, depois daquele desespero que ele chorou angustiado, porque ele sabia da importância daquele livro, apesar de ele não saber o que estava escrito, mas ele sabia que era algo muito importante, e ele ficou muito comovido. Veio ali um dos 24 anciãos, o confortou, deu o conforto, deu o consolo a ele e apresentou um único ser no vasto universo que poderia abrir, pegar esse livro das mãos de Deus no trono e poder não somente pegar da mão, mas olhar para ele e desatar os selos. E aí é-nos identificado também através de símbolos que esse ser, ele se apresentou no meio do trono, ou seja, ali no meio entre os 24 anciãos, os 4 seres viventes no trono, ele se apresentou ali de pé. A Bíblia nos deixa claro dizendo que esse cordeiro ele foi morto, diz que tinha 7 chifres e 7 olhos. E aí, Flávio, como que fica agora? Onde se viu aí por aí um cordeiro? Você por aí, você já viu aí um cordeiro com 7 chifres e com 7 olhos? Não, né? Então nós percebemos que é usado uma linguagem impressionista, muito forte no livro do Apocalipse, para nos chamar a atenção, para nós nos interessarmos em entender o que quer dizer ali, né? Eu vou ler aqui, antes de mais nada, vou pegar aqui o meu comentário bíblico adventista, na página 854, se referindo à vitória deste cordeiro, desse ser da tribo, o leão da tribo de Judá, diz assim: em contraste, esse contraste, uma coisa muito interessante que eu esqueci de destacar, lá é nos apresentado um ser como o leão da tribo de Judá, um animal feroz, um animal valente, poderoso. Mas agora aqui no versículo 6, é nos apresentado esse mesmo ser, mas com o título de cordeiro. Olha só o que diz o comentário bíblico. Esse contraste indica que a vitória de Cristo não provém da força física, mas da excelência moral, pois acima de todas as outras coisas, ele é denominado digno. Foi o sacrifício vicário de sua vida sem pecado, simbolizado por um cordeiro sem mácula, em vez de qualquer demonstração de força, que o fez obter vitória no grande conflito contra o mal. É um contraste necessário. Ele vem ali como um símbolo da leão da tribo de Judá, e já no versículo 6 é nos apresentado como um cordeiro.
Esses símbolos, meu querido, eles representam a união do onipotente poder e do sacrifício de amor. O leão de Judá, tão terrível, meu querido, tão terrível para com os desprezadores da sua graça, ele será um cordeiro de Deus, a pessoa que é obediente e fiel. Entendeu? Leão da tribo de Judá será terrível para aqueles que desprezam a sua graça. Mas ao mesmo tempo ele é um cordeiro de Deus para aquela pessoa que é obediente e fiel, que o aceita como Salvador e que quer servi-lo fielmente. Entende? Mas, Flávio, e essas 7 pontas? E esses 7 olhos? O que significa chifre em profecia? Porque na minha versão diz ponta, mas com certeza algumas versões que vocês estão estudando vai vir a palavra chifre. Abra sua Bíblia aí mesmo em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Versículo 12. Deixa eu virar aqui minha página. Só para nós entendermos o que significa chifre em profecia. Tá? Versículo 12 nos diz assim: e os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Vocês não se preocupem não, que nós vamos chegar lá em Apocalipse 17 e nós iremos estudar esse tema. Para nós, no momento, devemos só entender o que significa chifre ou ponta em profecia. E aqui nos deixa claro que chifre em profecia significa rei. Se vocês estudarem lá também, lerem Daniel capítulo 7 e também Daniel capítulo 8, vocês vão também ter lá um vislumbre do significado da palavra chifre. Significa rei, reino ou poder. Então nós estamos falando aqui já, traduzindo em miúdos, que esse cordeiro, que nós já sabemos que é Cristo, ele tem um poder pleno. 7 chifres. O que significa essas pontas? Significa plenitude do seu poder. É a plenitude do seu poder sobre todos os poderes, viu? Sobre todos os poderes. Que ele exerce no céu e na terra através do seu Espírito Santo. Entendeu? 7 chifres significam plenitude de poder que ele exerce tanto no céu como na terra através do seu Espírito Santo. Porque o número 7 significa perfeição ou plenitude. É o poder pleno de Jesus que ele exerce no céu e na terra através do seu Espírito Santo. Mas e os 7 olhos? O que significam 7 olhos? Abram suas Bíblias no livro de Zacarias. Livro de Zacarias, Antigo Testamento. Ou vocês podem anotar também. Zacarias. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 4. Versículo 10. Que diz assim: por quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Aqui, também, em Zacarias, é usado o termo, são os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Vocês percebem que o livro do Apocalipse, ele é muito repleto de referências do Antigo Testamento. Então, para nós estudarmos a Bíblia, até mesmo o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é necessário lançarmos mão, sim, do Antigo Testamento. É ele que vai nos... os códigos que lá estão, as senhas que lá se encontram, nós vamos encontrar aqui o significado
no Antigo Testamento. Meu querido, os 7 olhos são figuras da vigilância completa que o Senhor exerce por toda a terra, também pelo seu Espírito Santo. Por isso que o cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, porque a vigilância é plena sobre a terra. Deus está a contemplar todas as coisas, a sua onipotência, a sua onipresença e a sua onisciência. Deus está em todos os lugares. Deus contempla todas as coisas. Deus sabe quantos fios você tem no seu cabelo. Só para você ter ideia, como Deus é maravilhoso. Deus é um Deus grande. Não fazemos nem ideia da grandiosidade de Deus. Tá? E os 7 chifres é o poder pleno que Jesus exerce tanto no céu como na terra, através também do seu Espírito Santo. Tá ok? No versículo 7, está escrito assim. Só vou dar um realce ainda no versículo 6 no final, que diz assim, olha. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A plenitude. No versículo 7, nos diz, e veio o Cordeiro, Jesus Cristo, e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Percebemos que no começo do capítulo é nos apresentado o livro, é nos mostrado que não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, capaz de poder lançar mão do livro, nem de olhar para ele, e muito menos desatar de seus 7 selos. É nos apresentado agora esse Cordeiro, o leão da tribo do Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro que foi morto, que tem 7 chifres e 7 olhos, enviados por toda a terra, e ele veio, o único digno, e ele foi o único que se apresentou ali e pôde pegar das mãos de Deus este livro selado, né, daquele que estava sentado no trono. Aqui nesse versículo 7 é o ápice do capítulo 4 e do capítulo 5. É o ápice. Ali mostra-nos o único que foi digno de fazer isto. Pegar este livro. Porque senão não haveria esperança nem para mim nem para você. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. Depois que houve essa solenidade maravilhosa, apresentando Jesus como o único merecedor de lançar mão deste livro, os 4 seres viventes, os 4 querubins e os 24 anciãos, naquele momento, eles glorificaram a Deus, né? Se prostraram e adoraram a Ele. E com as salvas cheios de incenso, a Bíblia é clara que são as orações dos santos. Algumas versões vai usar a palavra taças. E se prostraram para adorar o único, né? Incenso e orações dos santos. Cheios de incenso nessas taças, nessas salvas, que são as orações dos santos. Abra suas Bíblias no Salmo 141. Salmos, livro de Salmos, 141. Versículo 2, que diz assim: Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Na Bíblia, meu querido, minha querida, o incenso que era oferecido lá no santuário terrestre,
que o sacerdote oferecia, né, o incensário, é símbolo das nossas orações. Então, quando você ora, quando você se prostra, ou quando você está sentado, quando você eleva uma prece a Deus, ela sobe como oferta de cheiro suave até o trono da graça. Então a Bíblia nos apresenta que agora esses seres, eles estavam com as salvas ou taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. É a minha oração, é a sua oração, quando nós oramos. Todo o céu está intimamente relacionado e interessado no plano da salvação e também nas decisões que nós iremos tomar ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Versículo 9. Diz mais que os 24 anciãos e os 4 seres viventes, diz a Bíblia o seguinte: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Um único digno, porque foi o único que veio para morrer pelos meus e os seus pecados. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o único que tem o mérito, a dignidade, a capacidade de ir lá perante o Pai e lançar mão do livro selado e pegar. E vemos aí agora uma grande manifestação de adoração dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. E cantavam um novo cântico, louvando ao Senhor por esta maravilhosa graça, essa maravilhosa bênção. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Ele, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, a Bíblia deixa claro para mim e para você que Ele comprou homem de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. É só aceitá-lo. O preço já foi pago. Ele pagou. Você não precisa pagar nada. Ele pagou já. Ele já comprou com o seu próprio sangue. É só aceitar. É de graça. No versículo 10, continua ainda a ação de graças desses seres. No versículo 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, Jesus não veio só para me salvar, mas ele veio também para nos dar incumbências. A Bíblia deixa claro para nós que ele fizestes com essas pessoas que o aceitaram reis e sacerdotes. E aqui vem e eles reinarão. Então lançou ainda para o quê? Para o futuro. E eles reinarão sobre a terra. É bem sabido que ao nós aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, a gente ainda não está reinando aqui. Estamos ainda sendo subjugados muitas vezes. Mas aqui há uma profecia. Agora, quando Jesus Cristo lançou mão do livro com os selos, naquele momento, ele deixou claro para nós que nós já estamos participantes do reino, sim. Mesmo que nós não estejamos reinando, como os reis reinam por aí, mas nós já estamos reinando. Mas que reino é esse, Flávio? Abra sua Bíblia lá, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Que reino é esse? Que nós nos tornamos reis e também sacerdotes. No versículo 4:17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele fundou já o reino dos céus, que nós conhecemos como o reino da graça. Todos os que o aceitam como Salvador pessoal fazem partes do reino dos céus ou reino da graça, nos preparando para o reino da glória. Também aí em Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz assim, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Todos que fazem parte do reino da graça já são candidatos para o reino da glória. Né? Então, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, que reconhecem a sua necessidade espiritual a cada dia, a cada momento. A Bíblia deixa claro, porque é a esses que está reservado o reino dos céus. Abra também lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Olha o que está escrito aí, olha. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro, no seguinte. Mas vós quem? Todos aqueles que o aceitam, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu vou emendar com o versículo 10 que diz: Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a Bíblia, meu querido, minha querida, é clara ao dizer para nós que nós fazemos parte do reino dos céus quando o aceitamos, que é chamado de reino da graça, porque estamos no tempo da graça, nos preparando para o reino da glória, e Deus já nos incumbiu aqui, nos dizendo que somos uma geração eleita, somos sacerdotes, ou seja, nós somos intercessores para com todas as pessoas, devemos orar por todos, né? E diz que somos também a nação santa. Por isso que lá fala que com o seu sangue nos fez reinos e sacerdotes. E para fechar, Apocalipse capítulo 1, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Você é rei, você é rainha. Você é sacerdote. Que grande privilégio, mas que também que grande responsabilidade. Né? O reino da graça. Nós todos aqui estamos como sacerdotes para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Embaixadores de Cristo. Ele nos olha como reis, como rainhas e como sacerdotes. Como servos dele, que estamos aqui para servi-lo. Voltemos lá, capítulo 5, para a gente terminar. Eu acho que o meu horário estourou. Capítulo 5. E lógico, fala, e eles reinarão sobre a terra. Aí também lançando já a profecia final, onde todas as coisas serão restauradas. Versículo 11. E olhei, João olhou agora, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares e milhares. E com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria. A palavra sabedoria aí do grego é Sofia, tá? O nome Sofia quer dizer sabedoria. E força, e honra, e glória,
e ações de graças. Algumas versões vai dizer louvor. Nós percebemos que no início foram os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Digam Cordeiro. Agora, com essa manifestação de louvor e de adoração ao nosso Deus, unem-se agora os anjos, milhões e milhares de milhares ao redor do trono, também glorificando e adorando a Deus e adorando o Cordeiro, a Jesus Cristo, o único digno de abrir o selo. Aquele que morreu e com o seu sangue comprou todos nós. Versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Meu querido, minha querida, primeiramente, os 4 seres viventes e os 24 anciãos uniram-se num louvor ao Cordeiro. Depois, logo em seguida, depois dessa manifestação de adoração, uniram-se agora os anjos, milhões e milhares de milhares ao redor do trono, lá no santuário celestial. E depois dessa manifestação de adoração, foi se avolumando o louvor a Deus. E aí a Bíblia fecha, que diz que toda criatura, todo ser criado no vasto universo, os mundos não caídos, que muitos pensam que existe sim, né, mundos que não caíram em pecado, né? E os mundos não caídos, todos os seres criados no vasto universo, diz no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar também, aos seres criados, até as criaturas, né? E o que está assim, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e louvor. Se avolumou essa adoração. Agora toda a criação, tudo que Deus criou, manifesta um louvor de gratidão ao nosso Deus. Até os bichinhos. Todos os seres. Intimamente interessados. E Deus, Ele almeja ouvir também de você e de mim um louvor de ação de graças. Glorificar. Por Ele pela sua imensa misericórdia, nos conceder a vida. Meu querido, Deus te ama. Jesus pagou um preço muito alto por mim e por você. Deus está intimamente interessado em mim e em você. O Espírito Santo está a atuar nesse exato momento, no seu coração e no meu coração. Una-se você também em louvor e gratidão ao nosso Deus, como fez os 4 querubins, os 24 anciãos que lá se encontram, os anjos, as outras criaturas. Una-se você também em adoração, porque foi por você que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi por você, foi por mim, para me salvar e nos preparar para o reino celestial. Hoje nós estudamos o capítulo 5, onde ele pegou o livro e se manifestou essa dignidade de abrir os selos. No próximo capítulo, nós vamos estudar o capítulo 6, no próximo estudo, nós já vamos ver cada selo sendo aberto, que Jesus abriu. Né? Um por um. E nós já vamos estudar o significado desses selos. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde você e a sua família. É o meu sincero desejo de oração hoje para todos sempre.